Shalom! Mais uma vez juntos, vamos mergulhar, vamos nos aprofundar na Torá, na Tanakh, nos escritos sagrados, Brit Hadashah, de modo que a gente possa ter um amor maior ainda pela Palavra de Deus e uma elevação da nossa alma em conhecimento e entendimento. Existem, eu gosto de frisar isso, existem sempre três palavras muito importantes na Tanakh, né? Sabedoria, conhecimento e entendimento. Essas três palavras estão extremamente interligadas. A sabedoria é a Torá. É nosso dever conhecê-la e depois entendê-la. Então, seguindo esse mesmo propósito, esse objetivo de ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, nós nos propomos a estudar a Torá, as escrituras sagradas, nos textos originais, no hebraico bíblico, no aramaico, e no máximo a gente dá um pulo ali no grego koiné, né, para que a gente possa ver também como foi traduzido do hebraico, do aramaico para o grego, principalmente a Brit Hadashah, que é chamada de Novo Testamento, né? Mas a gente sabe que não é um Novo Testamento, mas uma aliança renovada. Bom, dentro desse propósito, nós vamos continuar os nossos vídeos. Nós começamos a falar sobre Adão, sobre a criação de Adão, no nosso primeiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre aquela etapa em que Adão é colocado no jardim, no Éden. Então vamos lá, é muito interessante. Eu até dei umas pinceladas no final do vídeo anterior para que você tivesse um despertar de curiosidade em relação a esses termos, né? Porque a gente se acostuma muito Jardim do Éden, não sei o que, lá no Éden, no paraíso, Adão e Eva, e perde a noção do que o texto quer dizer realmente, né? O que está sendo revelado ali para todos nós. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando que, citando, né, Gênesis 1:26, Bereshit 1:26, Adão é criado segundo um molde, né? A imagem e semelhança, está lá no texto traduzido. Essa imagem é um molde, em hebraico, né? E essa semelhança é algo baseado nesse molde. Então, a primeira pergunta que a gente fez no vídeo anterior foi: que molde é esse? O molde é o Mashiach, né, que é o Adão perfeito, certo? Então, quando ele diz ali no texto, né, consta no texto assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Adonai está dizendo: vamos fazer o Adão, na verdade, segundo a imagem do Mashiach. E o Mashiach, ele para você possa entender assim rapidamente, ele é o Adão divino, Adão perfeito, né? E que por isso mesmo serve como modelo. E mas há um objetivo, né? Já que existe o Mashiach, que é o Adão perfeito, por que Adonai criou então o Adão que nós vamos estudar? Porque o Adão, ele é o protótipo, ele é o primogênito, né? Vamos dizer assim, desse projeto de Deus que ele vai colocar em execução, e que de Adão virá a humanidade. E essa humanidade é que Deus quer habitando sobre a terra, que ele criou lá em Bereshit 1, no capítulo 1. Então, existe todo um objetivo nisso tudo. Não é simplesmente você lê lá Bereshit, Gênesis 1 e fala: aqui é a descrição de como Deus criou os céus, a terra, né? É muito mais do que isso. Quando chega em 26, Deus criou Adão, 27, perceba que no 26 está no plural, no 27 já está no 1:26 está no plural, no 1:27 está no singular. E Deus criou Adão. Tá? O Criador ali é Elohim, Adonai Elohim. E baseado nessa criação, nós vamos ver que há todo algo que a gente precisa entender. Adão é um ser conceitual, ou seja, um conceito de ser, né, do ser humano mais para frente. Então ele não era físico, da mesma maneira que o Éden não é físico, não é palpável, não é geograficamente palpável.
Por quê? Porque nós estamos falando nessa etapa da criação de algo que ainda não se tornou físico. Por isso, a gente precisa entender que essa descrição primeira de Adão, ela é algo que transcende ao físico. Ele é metafísico, ele tem uma outra roupagem, que a gente precisa se despir daquele desenho, né, de Adão e Eva no paraíso. Calma, vamos entender isso, tá? Bom, aí ele foi criado. Então Adão foi criado onde? No Éden. Onde foi criado todos os seres vivos? No Éden. Então, olha só a partir daí você já tem um baque, né, pelo texto hebraico. Se tudo foi criado no Éden, então nada era ainda ali materialmente, nada era físico, né? Nada era materializado, vamos dizer assim. Então, toda a narrativa de Gênesis 2 ali, até o momento em que a gente vai culminar com a expulsão de Adão e Havá, de Ish e Ishá do Éden, nós temos algo que transcende o físico, o material, certo? Então, e aí, nesse capítulo 2, nós vamos ter a relação de Adão, a relação a criação de Ish e Ishá, e o conhecimento das árvores, né, das 3 árvores, árvore agradáveis à vista e boas para comer, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas 3 árvores também são conceituais, certo? A gente precisa se despir de tanta coisa que possa ter havido de ensino durante muitos anos, né? Então, como a gente fala assim, a Bíblia, as Escrituras Sagradas foram escritas por judeus para judeus. Por quê? Porque os judeus, né, o povo de Israel, é o único que detém, Paulo diz isso lá na carta de Romanos, capítulo 3, né? Israel detém os oráculos, né? Ele é o que tem os oráculos de Deus. O que significa isso? É ele que tem um conhecimento das Escrituras Sagradas, de verdade, porque está escrito no idioma que Israel fala, está dentro da cultura de Israel, está dentro do dia a dia de Israel, está dentro da sabedoria de Israel. Aí vem o mundo ocidental, sobretudo o cristianismo, pega as escrituras, traduz para vários idiomas e passa a ensinar segundo a sua própria visão, como eles entendem. E esse entendimento vai divergir do entendimento que o hebraico viabiliza. Então, aí o homem está então vai ser colocado no jardim no Éden. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que não é jardim do Éden, mas jardim no Éden, certo? Capítulo 2 de Bereshit, né? Gênesis 2, versículo 8. Os textos em hebraico, a gente vai tentando ver em português. Eu vou lembrando mais ou menos também como está no português mais comum, né? Nos lares das pessoas aí. No capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. E plantou Adonai Elohim um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali Adão, que tinha formado. O texto em português, se não me engano, ele está assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e colocou ali o homem no jardim que havia formado. Vamos lá. Primeiro que nós não vamos usar essa expressão homem enquanto não for homem, certo? Adão. Nós estamos falando de Adão. Então, e plantou Adonai Elohim um jardim no Éden, chamado então, né, em hebraico, Gan Be'eden. Gan Be'eden, jardim no Éden. Então, Gan em hebraico, jardim, mas tem muito mais que ela revela aqui, certo? Que essa expressão revela. E ele diz assim, que ele é da banda do Oriente, né? Mas Mikeden, em hebraico, né, que vai ser traduzido como banda do Oriente, significa para frente, em direção ao leste. Então, se você imaginar o Éden,
ele tá posicionando o jardim, o Gan, próximo ao leste, que seria então a entrada do Éden, certo? Então, Gan está no Éden, e no Éden nós temos uma entrada que está para o Oriente, ou seja, para onde o Sol nasce. Tá? Você vai entender algumas relações aí que é muito importantes. Mas vejam bem, é algo ainda não físico, transcende ao que a gente possa imaginar, certo? Vamos lá. Então, a palavra Gan, em hebraico, que vai ser traduzida como jardim, ela vai nos revelar uma outra expressão. Eu não posso simplesmente entender que ela é um jardim, porque não teria lógica. Veja bem, você já tem o Éden, que na concepção, o que a gente possa ter, já deveria ser um jardim maravilhoso, algo lindo, né? Algo inimaginável, como diz Paulo aos Coríntios, citando o Tanakh: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, jamais penetrou no coração humano o que Deus, né, o que Elohim tem preparado, que Adonai tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, é inimaginável o Éden. E aí Adonai planta um jardim no Éden, algo também fantasticamente maravilhoso. A palavra Gan, ela vem de Aganá, que significa lugar fechado, protegido, cerca, certo? Então, qual é a ideia? É de que Adão foi criado no Éden e foi levado para o Gan, Be-Eden. E toda a criação estava também no Gan Be-Eden, porque você vai perceber ali nos outros textos que ele foi trazido a ele os animais para ele dar nome aos animais, o nome que ele desse seria. Então veja, tudo está acontecendo no Gan Be-Eden. Tá? Então, se você já tem a compreensão de que Gan vem de Aganá, que significa lugar fechado, cerca, protegido, a gente vai se transportar agora para algo que a gente possa ter de paralelo para entender isso. Tá? Você tem no princípio da escola, da vida escolar dos nossos filhos e as nossas no passado, né? O primeiro estágio da nossa vida escolar, da nossa formação educacional, acontece no jardim de infância, no Gan, no Gan de infância, vamos botar assim, uma mistura de hebraico com português. Por quê? Porque o jardim de infância, estou trazendo para cá agora, para a nossa realidade, é um lugar onde a criança fica protegida, fica cuidada, ela não tem como sair dali, ela não tem, ela está segura, ela está protegida ali e ela está recebendo uma formação, uma educação. Ao receber essa educação, ela está se desenvolvendo. Só depois que ela se desenvolver no jardim de infância é que ela passa para o outro estágio, que entra lá nas séries iniciais do ensino fundamental, ou o começo, vamos dizer assim, das séries mais, que já está mais madura, a criança já começa então a ter uma modificação nesse processo de formação. Mas de qualquer maneira, relacionando com Gan Be-Eden, Adão foi criado no Éden e foi colocado no Gan Be-Eden. Por quê? Ali ele está protegido, cercado, guardado. Mas ali também é o lugar de educação dele. É o lugar de preparação. É o lugar de formação. Ele vai ser ali ensinado, ele vai ter lições ali. E ele vai ter mitzvot, né? Mandamentos. Né? Vejam bem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano está desvinculado de mitzvot, de mandamentos divinos. Então ele recebe os mandamentos divinos. Mas vamos continuar aqui para a gente entender mais, tá? Eu estou com o meu notebook aqui na minha frente com o texto hebraico, e depois eu posso mostrar para vocês. Eu circulo as palavras para a gente poder destacar aquela palavra e explicar mais sobre aquele versículo ali. No versículo 2:9, Adonai Elohim fez brotar da terra a árvore agradável à vista, toda a árvore agradável à vista, boa para a comida,
e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, né, do conhecimento do bem e do mal. Então, perceba o seguinte, existem 3 árvores destacadas no texto, e isso é importante. Ele diz assim, uma árvore que era agradável, né, à vista e boa para comer. Ou seja, é algo... Você já olhava para aquela árvore, já se encantava com aquela árvore, já se maravilhava com a beleza daquelas árvores, né, que é plural. E ela era boa para se comer. E é interessante que nós não estamos falando do fruto da árvore, mas a própria árvore em si era boa para se comer. Por isso nós chamamos de árvore fruto em hebraico, né? Mas vamos considerar ali esses aspectos do jeito que você conseguir conceber e imaginar. Aí depois ele diz assim, e a árvore da vida no meio desse jardim. Então lá no meio do jardim foi colocada a árvore da vida. Só que diz assim, ó, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que nós percebemos? 2 coisas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estão ambas no meio do Gan, no meio do jardim, não é? Ou as 2 são até mesmo uma única árvore com duas características, vamos dizer assim, com 2 frutos, né? Usando entre aspas essa expressão, né? Elas produzem 2 coisas, vida e conhecimento do bem e do mal. Mal não é malignidade. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? Quando nós vamos no hebraico, vou mostrar para você aqui, kal etz, todas as árvores, certo? Que são agradáveis à vista. Presta bem atenção nessa descrição. Agradável à vista, né? E boa para comer. Então ela é agradável à vista e boa para comer. E depois ela diz assim, ve'etz, tá? E as árvores Hahaim, da vida, Betok, no meio do Hagan, do jardim. O que ele quer dizer com isso? Ele foi colocado a árvore no meio do jardim, certo? E aí diz assim, a árvore da vida, né? Haim, Etz Haim. E depois fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é Etz Hadat Tov Va'ara. Depois, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então lá, Hadat Tov Va'ara. Mas o que é esse Tov é o bem, né? O bom. E Va'ara foi traduzido como mal, certo? Então você tem o Tov e Va'ara. Tov, Va'ara. Vamos simplificar aqui. O que significa Tov e o que significa Urá? Certo? O Vá é um conectivo, né? Então seria Tov e Urá. O que é o Tov e o que é o Urá? O Tov é o conhecimento da verdade, o Urá é o conhecimento do que é falso. Então seria as premissas, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ou seria mais ou menos isso. Se eu ficar sobre 2 pés, é verdadeiro que eu terei mais equilíbrio. Se eu ficar sobre 1 pé, é falso que eu terei mais equilíbrio. Se eu comer, é verdadeiro que eu vou me fortalecer. Se eu não comer, é falso que eu vou me fortalecer. Ou seja, os opostos, né? O Tov e o Urá. Quando um bebê, ele na sua fase inicial, ele precisa desse Urá, que foi traduzido como mal, para se desenvolver. Porque se ele simplesmente seguir uma única linha, né, do Tov, por exemplo, ele nunca vai sair do bercinho. Ele nunca vai sair da caminha. Ele nunca vai sair do lado da mãe. Ele nunca vai se arriscar. Ele nunca vai se desenvolver a ponto de engatinhar. Daqui a pouco ele vai tentar se erguer. Ele vai tentar caminhar. Ele vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, vai chorar, e vai levantar de novo, e vai tentar caminhar de novo, e vai se machucar, mas ele vai tentar. Esse é o Urá, né? Que é traduzido como mal, que é instintivo, que está levando ele a um desafio, certo? Então, com esse conhecimento desse Tov, desse Urá, ele vai se desenvolver.
Só que isso só funciona bem se você, agora do ponto de vista bíblico, certo? Isso só funciona bem se você tiver vida. Então, olha só. Se o neném não tiver vida em si, aquilo que lhe dá vitalidade, aquilo que lhe dá esse conhecimento, esse algo mais profundo, ele vai ser simplesmente algo mecanizado. Ele vai levantar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Não. Mas na verdade a alma dele está aspirando coisas maiores. Ele tá propondo altos desafios, porque a alma dele quer algo, ele quer chegar em tal lugar, ele viu a mãe e o pai indo lá, ele quer ir também. Ele viu um brinquedinho, uma coisa lá que ele gostou, ele quer ir até ele não quer que tragam até ele está se desafiando. Então ele precisa dessa dicotomia de Tov e Irá para poder fazer isso. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é a árvore do bem e da malignidade, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, dentro de nós temos o Yetzer Tov e Yetzer Ra, que é o quê? Essas duas forças que interagem entre nós, que nos leva a progredir. Porque se você olhar assim, Deus colocou lá no Gan Eden uma árvore do bem e do mal. Gente, por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso com Adão? Colocar algo ruim para Adão. Só que o ruim não está na árvore em si, mas no próprio ser humano, certo? Na própria criatura. Então vamos lá. Então essa árvore, Tov Vará, ela é necessária. Havia uma sequência. A árvore agradável à vista e boa para comer, a árvore da vida, Etz Haim, e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A Hadat Vará, certo? Do Hadat Tov Vará. O que nós estamos aprendendo aqui? Que essa sequência seria a sequência a ser seguida. Tá? Então primeiro eu vou me alimentar de toda a árvore que é boa para se comer. Segundo, eu vou ter que me apropriar, vou ter que me alimentar da árvore da vida. E depois eu vou, então, poder me utilizar, absorver a árvore do conhecimento do bem e do mal, do Tov Vará. Tá? Entenda que comer aqui, nesse conceitual do hebraico, significa absorver, colocar para dentro de mim. Então, quando eu como, por exemplo, uma fruta, que seja um prato de comida, eu estou colocando aquilo para dentro de mim, e aquilo ali vai ser trabalhado dentro de mim e vai fazer parte da minha composição, concorda comigo? Então esses alimentos, esses nutrientes, essas vitaminas, todos vão fazer parte do meu ser. Então a ideia no hebraico é que você se alimenta e aquilo faz parte do seu ser. Então, se eu me alimentei, primeiro, daquilo que era agradável à vista e boa para se comer, ou seja, verdadeiramente boa para se comer, eu estou absorvendo isso, estou crescendo. Aí eu me alimento da Etz Haim, da árvore da vida, que é o quê? Eu preciso de vida, né? Eu preciso da vida, e essa vida é a vida plena, a eterna. E agora eu posso então, munido desses dois alimentos, passar para o terceiro alimento, né? Entre aspas, que vai para o meu interior, para a minha alma, que é o Tov Vará. Ou seja, se eu seguir essa sequência, não tem problema nenhum, tá? Bom, mas vamos lá. O que é, reparem que essas três aves, elas têm um significado em relação à inteligência, já que ele está no Gan, né, onde ele vai desenvolver, vai aprender, tá, né? Nós temos aí três aspectos da inteligência. A primeira, a inteligência agradável e boa para se consumir, os primeiros tipos de árvore lá, tá? Que é aquela inteligência que a gente precisa dela, a gente precisa desenvolver o nosso intelectual realmente, né? A gente tem que crescer em inteligência. Aí a segunda, que é a árvore da vida, é a inteligência que produz vida. Porque veja bem,
Hoje é sabido que as pessoas vão para a faculdade, elas, óbvio que elas vão receber uma gama de conhecimentos que elevam a sua inteligência. Mas no momento que aquela inteligência os afasta de Deus, não é uma inteligência que produz vida. Não é árvore da vida, entendeu? Não é a inteligência da vida. É uma inteligência apenas enraizada no mundo humano, material, sem sentido. Mas tem sentido, porque a gente precisa ter, claro, mas qualquer inteligência deslocada de Deus não é inteligência, é falta de sabedoria. Você vê lá na carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele destaca muito disso, né? Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar, né? As coisas que parecem sábias. Por quê? Porque inteligência acadêmica não é inteligência aos olhos de Deus. Inteligência é temor a Deus, é obedecer a Deus, é ter uma alma voltada para Deus, é ter uma alma que deseja Deus, é ter uma alma que deseja viver no Éden, é ter uma alma que o respeite, que o ame, que se dedique a Deus. Isso é a inteligência que traz vida. E depois nós temos então a inteligência que traz esse conhecimento do bem. Repare que já muda para conhecer, né? Eu começo a examinar o bem e o mal, o Tov e Vará. São aspectos extremamente importantes dessas artes. Vamos adiante. No versículo 10, Isaías, vou colocar em português para vocês vão ver um outro aspecto interessante. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Né? Primeira coisa que eu chamo a atenção é que esse rio original, ele saía do Éden e ia ele saía do Éden e ia na direção do Gan. Então veja, o rio saía do Éden, isso é uma informação hebraica, e se dirigia para o Gan, certo? E daí do Gan, diz o texto, ele se dividia e se tornava em 4 rios. Não, ele se dividia e se tornaria, está no futuro o verbo, se tornará, né? Ele se tornará em 4 rios. Então esse rio que nascia no Éden, que entrava no Gan, que regava o Gan, onde Adão estava, dali um dia ele iria se tornar 4 braços, que são os rios conhecidos, né? Pishon, que é o rio Nilo, né? Depois o rio Gihon, que é o que banha a área hoje, né? Do Afeganistão, do Paquistão e da Índia, o Hidekel, né? Que é o rio Tigre, que banha aquela região da Assíria, né? E o Eufrates, que é o rio que banharia a Babilônia, tá? Então, reparem que esses rios também transmitem a ideia de 4 grandes culturas humanas, 4 grandes sociedades humanas. Então, ao mesmo tempo que eles serão rios, fisicamente falando, eles também destacam 4 grandes culturas humanas, de onde sai toda a humanidade, dali para o mundo todo depois, tá? O fato de ser um rio que sai do Éden e para o Gan e vai se dividir, né, no futuro em 4. Então, tem a ver com Errat, né? Lembra que a gente fala a nossa prece mais preciosa? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. É um. Então veja, a unicidade, né? Sai vira 4. Um Adão vai virar uma humanidade. Essa ideia do sempre nos conduz para trás, né? Ou seja, tudo, essa multiplicidade de coisas que tem, foram produzidos em que é Adonai. Então é sempre esse retorno para que a gente tenha essa compreensão. Tá? O verbo que eu falei ali, né? Verraiá, ele não é que ele se tornou em 4, ele se tornará. O verbo está no futuro, tá? E o que a gente pode concluir assim? Nós temos o rio que nasce no Éden, que rega o Gan Éden, que vai um dia regar o Olam Hazé. O Olam Hazé
é o mundo atual, o mundo que a gente vive, o lado material, tá? Reparem que tudo está acontecendo no Éden e vai para o mundo material depois. Aí o versículo 19: havendo, pois, Adonai, Deus, formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para escrever como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha que informação nós temos interessante. Então, olha só, Adão está no Gan. Todos os animais foram trazidos, né, para o Gan, certo? Então é algo que não é físico ainda, né? Você tem ali tantas expressões, né, deixa eu ver se eu acho aqui, Kol Haya, tá? Ele está assim, vai ser Adonai Elohim Min Hadamah Kol Haya, ou seja, tudo que tem Haya, né? Tudo que é vivo e que é capaz de produzir vidas, virá então para Adão, e Adão é que vai nomear, vai dar um nome a cada um deles. E aí é interessante, mas vamos pensar o seguinte, no versículo 5, tá? Para a gente ter uma ideia, a gente vai dar um passo para trás. Então, assim, toda planta do campo que ainda não havia na terra, e toda árvore do campo que ainda não brotava, porque ainda Adonai Elohim não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Então, o que esse versículo 5, voltando para trás, nos está dizendo? O seguinte, que a criação do homem, ou melhor, a criação de Adão, ela estava vinculada ao desenvolvimento dessas etapas iniciais, né? Chover, plantas, para depois, então vinha a criação de Adão. Então, a gente está fazendo um relato retrospectivo sobre essa criação. Quando diz assim, Verhot Siach Hazadeh Terem, ou seja, toda árvore e toda planta do campo, né? Esse planta do campo, né? Que em hebraico é Siach, ele também significa diálogo, a mesma raiz da palavra diálogo, tá? Então, ainda não havia diálogos ali, não havia conversações, é um mundo muito de silêncio, tá? A própria palavra Adamá, né, ela está relacionada a uma raiz hebraica chamada Domi, ela vem Damá, Domi, que significa silêncio. Por isso, ao trazer aos animais, né, a vida para Adão, e ele começou a nomear, começou então um exercício de falar, de se expressar, tá? A palavra Hai, ela tem a ideia de eternidade, de ressuscitar, né, que é traduzido como vida, né? Por isso a gente diz, nós amamos, nós tememos, nós somos filhos do Deus vivo. A ideia de Elohim Hai é Deus que vive eternamente, certo? Então, quando tem a Hai, isso também me leva, se Hai dá a ideia de eternidade, é que os seres foram criados para a eternidade, certo? O Adão vai ser criado para a eternidade, os animais vão ser criados para a eternidade, e todos têm Hai. E agora, o objetivo de conversar, de falar, não é um tagarela. A ideia é de que toda a humanidade, o que vai acontecer com toda a humanidade, no futuro próximo, no mundo vindouro, é que todos se tornarão profetas. Está lá em Joel, né? Todos profetizarão. A ideia de profetizar está muito bagunçada, porque o cristianismo ele deu um desfoque total na ideia de profecia. A profecia é a capacidade do ser humano de se comunicar com Deus, de conversar com Deus, e Deus conversar com o ser humano diretamente. Certo? Mas uma conversa verdadeira, não é adivinhação, falar, fulano vai casar com Beltrano, fulano vai fazer isso, vai passar por uns momentos difíceis na vida, mas vai se levantar. Isso não é profecia, tá? A profecia é essa capacidade de conversar. E Adão era o primeiro profeta. Por quê? Porque ele vai passar a conversar diretamente com Deus, e Deus conversa diretamente com ele. A gente percebe isso nos textos. Então a ideia qual é? É de que essa é o objetivo final lá da humanidade.
todos virarão profetas, porque todos conversarão com Deus e Deus conversará com todos. Tá? Então, quando fala ali, Neshama, né? Eu lembro que eu falei no texto lá, que Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Esse Neshama, esse fôlego, essa respiração de Deus, essa respiração de Deus passou a ser a respiração do homem, né? Saiu de Deus, passou para o homem. Então, isso significa que esse algo divino passou para Adão, e Adão então se tornou agora uma similaridade do divino. Por isso que Yeshua é visto como praticamente, como a gente usa na expressão, ele é confundido com o próprio Deus. Por quê? Porque ele é o Adão perfeito, certo? Ele é o Adão perfeito. Paulo, né? O apóstolo Paulo diz assim, ele é o último Adão, ou o segundo Adão, né? Então veja que aqui está posicionando esse lado divino de Adão. Agora é o seguinte, vai entrar em cena depois a tal da serpente, né? Que vai confundir a mulher, né? E vai trazer esse pano de fundo da história que acabou com a expulsão deles do paraíso. Mas eu gostaria que a gente olhasse, né, no capítulo 3, versículo 1, eu vou ter que parar aqui porque o assunto é longo, mas assim, eu vou fazer essa introdução e depois a gente volta para trás, tá? Ora, diz o texto no capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Adonai, Elohim, tinha feito. E esse disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a ave do jardim? A pergunta é, quem é essa serpente? E como é que ela foi parar ali justamente no Gan Eden? Será que foi um descuido de Adonai? Será que foi um descuido de Deus e ele não percebeu que o tal indivíduo entrou no Gan Eden e trouxe um transtorno para a sequência da humanidade? E se ela não entrou ali furtivamente, quem é essa serpente? Quando ela foi criada? E quem é ela? Como é que ela chegou ali e está conversando agora? E por que ela conversa com a Isha, com a mulher? E o que significa realmente serpente em hebraico? Interessante, não é? Nós vamos ver no próximo vídeo a criação do homem e da mulher e a entrada desse agente, trazido como serpente, na vida, na história da humanidade. Vou parar por aqui porque senão a gente passa horas e horas e o próximo vídeo nós vamos falar então sobre a criação de Ish e Isha, o homem e a mulher. Você vai ter um outro entendimento e também sobre a história da serpente que está entrando aí na nossa narrativa, no Éden e no Gambe Éden. Tá bom? Que Adonai te prepare o coração, te desperte essa curiosidade. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Até mais.